Boa noite. 500 milhões de reais. Esse é o valor estimado pelo Ministério Público Estadual no esquema de desvio de verbas públicas no interior do Amazonas. O dinheiro teria sido roubado por gestores, principalmente das áreas da saúde e da educação. 4 prefeitos estão presos, todos acusados de corrupção. A reportagem é de Adriane Diniz e Márcio Souza. Municípios distantes, até mesmo isolados. Internet, muitas vezes, é artigo de luxo no interior do Amazonas. Um mundo segredado, que pode facilitar a ação de corruptos. Sem transparência, não é raro encontrar quem se aproveite disso para negar informações e se beneficiar. Essa dificuldade que eles alegam da distância do município em relação à capital, ou então a falta de recursos para, de repente, enviar até uma carta com os documentos que nós estamos solicitando, pode ser verdade, mas muitas vezes pode encobrir, na verdade, uma intenção em não colaborar com o Ministério Público, com a Justiça, no sentido da apuração dos fatos, né? A falta de um portal de transparência alimentado devidamente, com informações sempre atualizadas, é um outro empecilho. Mas, mesmo com dificuldades, órgãos de controle têm fiscalizado e cobrado prestações de conta do dinheiro público que deveria ser investido nas cidades. Não existe o número exato, mas hoje a estimativa do Ministério Público Federal é que todos os municípios do Amazonas respondam por um ou mais inquéritos ou suspeita de desvio de verbas federais. O dinheiro teria sido desviado principalmente da educação e saúde. As investigações conjuntas já colocaram gestores atrás das grades. 4 prefeitos do interior estão presos, todos acusados de corrupção. O prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, Mariolino Siqueira, é acusado de desviar 10 milhões de reais da prefeitura e de ter comprado uma ilha com dinheiro público. Maria Barroso da Costa, prefeita de Pauini, é acusada de ser líder de uma organização criminosa que desviou 15 milhões de reais. Chinaike Medeiros, prefeito cassado de Iranduba, foi preso por irregularidades em licitações e um esquema de desvio de verbas públicas que soma 56 milhões de reais. E Adail Pinheiro, condenado por exploração sexual, foi cassado e responde processo de corrupção por desvio de 30 milhões de reais. As investigações continuam e a qualquer momento outros prefeitos também podem ser presos. De acordo com o Ministério Público Estadual, as investigações apontam que mais de 500 milhões de reais que deveriam ter sido usados nas cidades foram roubados por gestores. E apesar da corrupção milionária, o prejuízo real à população é inestimável. É lamentável, é deveras preocupante, né? Porque estão desviando o recurso público de uma forma completamente descarada, sem nenhum pudor, né? Sem se preocupar com as condições mínimas da própria população. Os Ministérios Públicos Estadual e Federal recebem denúncias da população. Tem até aplicativo de celular para isso. No Saque MPF é possível denunciar e consultar informações de forma sigilosa. Outra forma é procurar as sedes dos órgãos ou a internet. É muito importante que o cidadão ele procure uma autoridade a mais próxima que esteja da sua localidade. Então, muitas das vezes é o promotor público que está lá na comarca e ele tem a obrigação de receber o cidadão, receber a denúncia e dar um encaminhamento. Centenas de alunos da creche da Polícia Militar e do Colégio da PM na Cidade Nova podem ficar sem estudar. Os contêineres que funcionam como salas de aulas devem ser recolhidos. A empresa dona dos contêineres disse que o governo não pagou o aluguel e agora quer eles de volta. Funcionários da empresa e até um caminhão guindaste foram ao Colégio da PM na Cidade Nova para recolher os 29 contêineres instalados no local. Eles são usados como sala de aula da creche e da escola. Mas como há 10 meses o governo não renovou o contrato de locação, a empresa quer os equipamentos de volta. Todos os meses a gente busca a Secretaria de Segurança, as pessoas não nos dão nenhum retorno,
nos tratam com desdém, essa que é a verdade, e nós estamos nessa situação, chegamos ao limite. Se nós tivermos que entrar com um mandado judicial, nós vamos ter que entrar com processo, não tem jeito. Pais de alunos da creche ficaram apreensivos ao saber da retirada dos containers. Preocupa, com certeza, né? Até porque tudo teve gasto, né? A gente gastou quase R$600 a matrícula, o material, deu quase R$1.000 tudo, né? Então, preocupa com certeza. A dívida do governo, segundo a empresa, chega a R$800 mil. Por esse motivo, desde a semana passada, os primeiros containers foram retirados da cabeceira da Ponte Rio Negro, na Compensa. Agora, os donos querem retirar os que estão instalados no colégio da PM e um outro na Prodan. É lamentável, é muito triste, né? Esses desmandos que vêm acontecendo ultimamente. E, mais uma vez, quem está pagando por isso é a sociedade e como um todo. Os contêineres só não foram retirados por causa de uma solicitação da direção da escola. E o comando da PM informou que já está tomando as providências para resolver o problema. Já a Secretaria de Segurança informou que liberou três parcelas atrasadas, mas não disse quando vai pagar o restante. A justificativa para o atraso foi a crise econômica que o Estado enfrenta atualmente. E aumentou em mais de 70% o número de roubos seguidos de morte nos 4 primeiros meses desse ano em relação ao ano passado em Manaus. Já os outros crimes tiveram redução, segundo o balanço divulgado hoje pela Secretaria de Segurança. Mesmo com essa diminuição, as autoridades prometem intensificar as ações de combate aos crimes. No levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública, a maioria dos crimes cometidos nos 4 primeiros meses do ano apresentaram uma queda em relação ao mesmo período do ano passado. Os homicídios reduziram 13%, com 275 assassinatos de janeiro a abril de 2016, contra 316 no mesmo período do ano anterior. Os roubos também registraram uma diminuição. Segundo a Secretaria, mais de 14.200 roubos foram registrados em 2015 e este ano os registros chegaram a pouco mais de 13 mil, uma redução de 8,2%. Mas o que preocupa as autoridades de segurança são os latrocínios, roubo seguido de morte, que tiveram um aumento de mais de 70%. Este ano foram 31 registros e em 2015 foram 18 casos. Para o secretário, entre as causas desse aumento estão a situação econômica e as apreensões de drogas que foram intensificadas nos últimos anos. Mas ele volta a alertar para que as pessoas evitem reagir aos assaltos. A gente pede encarecidamente para o cidadão que está nos vendo agora que nesse momento difícil de crise, em que a criminalidade naturalmente aumenta, que tenha isso em mente, não reaja, entregue e confie na polícia que ela vai fazer o trabalho dela e esse criminoso mais cedo ou mais tarde será preso. Um levantamento feito pelos órgãos de segurança pública identificaram ainda que as áreas de maior índice de criminalidade ainda continuam sendo as zonas norte e leste da cidade. Mas de acordo com a Polícia Militar, há uma outra área que precisa de um pouco mais de atenção aqui na zona oeste, que justamente é o bairro da Compensa, onde o índice de crimes tem aumentado muito nos últimos tempos. Nós estamos tentando, já temos algumas situações, que é para justamente controlar a situação da Compensa. Se bem que eles migram da Compensa para outros bairros, tá certo, para cometer os delitos, porque lá nós reforçamos aquela área com a força tática, além do policiamento normal, com a força tática e as ROCANs. Agora chegou o momento de ver como é que está o trânsito nessa noite. Você vê imagens aí da rua Marciano Armon, ali próximo ao Colégio Getúlio Vargas, na Cachoeirinha. O trânsito está bem normal, tranquilo, sem nenhuma retenção, o trânsito está fluindo normalmente agora à noite. Quem depende do transporte coletivo hoje teve mais um transtorno. A paralisação dos ônibus afetou mais de 100 mil pessoas em todas as zonas da cidade. 30% da frota ficou parada dentro das garagens, enquanto as reclamações se multiplicavam nas ruas. A semana começou assim, garagem lotada e ônibus parados. Resultado, mais de 100 mil pessoas prejudicadas. É revoltante isso, é revoltante. Todo tempo eu falo que isso é uma falta de respeito com a gente, né? A gente depende, infelizmente, depende desse transporte, infelizmente. Cena que se repete desde o dia 26 de abril, quando os rodoviários começaram a fazer paralisações pontuais. O protesto é para pedir melhorias para a categoria.
Por conta disso, hoje parte dos motoristas se concentrou em frente ao Tribunal Regional do Trabalho. Também vamos acampar aqui até que o tribunal julgue o nosso decídio coletivo o quanto antes, melhor. O sindicato quer o reajuste de 20% no fim de abril. O Tribunal de Justiça do Amazonas autorizou o aumento de 12,37%, o que elevaria o preço da passagem a R$ 3,55. Mas depois de uma briga de liminares entre Sinetran e Prefeitura, o valor da passagem foi mantido em R$ 3,00. E até agora, os rodoviários estão sem resposta. O Sinetran não tem proposta, eu quero julgamento. Eu quero que esta casa julgue o nosso pedido. Eu não quero reunião com o Sinetran porque eles estão enrolando desde janeiro desse ano. E não vai ser amanhã que vai ter uma proposta para a gente, não. O valor da passagem está congelado há 3 anos. A categoria não pede aumento de salário, mas o reajuste do dissídio e do ticket alimentação. Na última sexta-feira, rodoviários e Sinetran fizeram uma reunião, mas não houve acordo. Questão contratual hoje que está desequilibrado, né? Não existe hoje, por parte da Prefeitura, um cálculo atual do valor do serviço. E isso torna impossível assumir qualquer compromisso novo. Parte das despesas dos rodoviários é paga com subsídios, tanto do município quanto do Estado. São aproximadamente R$ 2.600.000 por mês, R$ 1.300.000 de cada um. O problema, de acordo com o prefeito, é que pelo menos 7 parcelas do governo estão em atraso. Arthur Neto disse ainda que, se necessário, a prefeitura pode arcar com esses gastos. Se tivesse que romper, eu romperia. Se tiver que romper, eu rompo. Agora, eu disse apenas que romperia o contrato, porque se eles atrasam o subsídio, se não se dispõe a botar em dia o subsídio, eu vou pôr o subsídio sozinho em dia, eu mesmo, com os parcos recursos da prefeitura. Eu vou fazer repriorizações e vou fazer o subsídio funcionar. Mesmo assim, o impasse continua e as paralisações de 30% da frota estão mantidas. E um outro problema já antigo é a precariedade do terminal rodoviário de Manaus. O local apresenta diversos problemas e não atende como deveria a demanda de pessoas que precisam do serviço. Um grupo de representantes dos governos estadual e municipal se reuniu hoje à tarde com empresários e profissionais que trabalham na rodoviária para decidir o futuro do terminal. Quem tem mais informações é a repórter Júlia Magalhães. É isso mesmo, Amanda. A reunião aconteceu aqui na sede da SEAD e reuniu órgãos públicos e pessoas diretamente ligadas à rodoviária para discutir melhorias no local que hoje está abandonado. O presidente dos permissionários conversou com a gente logo depois da reunião. Vamos ouvir. Acho que a reunião fluiu muito bem, definiu alguns parâmetros que é necessário para que a gente avance um pouco mais, deu credibilidade, apesar que tem alguns defeitos que nós vamos corrigir, e a parte de estrutura, para sair da estrutura que eu digo, local os passageiros no conforto, esse é importante. A chegada dos ônibus é importante, pintura na parte de estacionamento, organizar, tirar aqueles flanelinhas do estacionamento, dar oportunidade àqueles taxistas que já vivem há muito tempo ali, que estão sobrevivendo dali. Então, isso é importante. Os empresários também estão ajudando, todos estão ajudando. Aí nós vamos iniciar esse trabalho. O próximo encontro já está marcado para amanhã, 14h, lá mesmo na rodoviária. Amanda, volto com você. Obrigada, Júlia. Os impostos pesam no bolso tanto do consumidor quanto dos comerciantes. E para conscientizar a população sobre esse impacto dos tributos no preço final, os lojistas de Manaus estão preparando mais um dia sem imposto. E dessa vez a campanha vai atingir outros produtos. Desde 2011, a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem promove o Dia Sem Imposto em Manaus. Até o ano passado, o evento era realizado em postos de combustíveis. Mas este ano resolveram mostrar ao consumidor o impacto da carga tributária em outros produtos, como vestuário, calçados e cosméticos. Por isso, o Dia de Liberdade de Impostos, marcada para o dia 2 de junho, pela primeira vez vai contar com um shopping. 60 lojistas já confirmaram participação no evento. Isso vai depender de loja para loja, tá? Algumas lojas conseguem colocar mais produtos, outras lojas vão conseguir colocar menos produtos. Vai depender do estoque de cada uma das lojas, então é mais ou menos assim que vai funcionar a mecânica. E a gente vindo para um shopping, a gente tem um conforto, a gente tem um maior mix de produtos. Esses mix de produtos vão
ser totalmente identificados. A gente salienta que são no mínimo três produtos, porém uma quantidade importante para essa divulgação. Nesse dia, as lojas vão repassar ao consumidor os produtos com preço sem o acréscimo dos tributos. Os lojistas querem que as pessoas percebam como pagam caro devido à alta carga tributária brasileira. Eu creio que essa ação ela serve para conscientizar os nossos clientes que você poderia gastar, ao invés de pagar um tanto absurdo de impostos, poderia usar para uma outra coisa, para uma diversão ou para o pagamento da faculdade do seu filho, né? Então, quem está ganhando é o consumidor. Quem está sendo brindado aqui é o consumidor com essa ação. Os impostos pagos pelo cidadão aumentam a cada ano. Para se ter uma ideia, em 1986 era necessário que um trabalhador gastasse 82 dias trabalhados para compensar os impostos cobrados pelo governo. Este ano, esse número quase que triplicou. São necessários 154 dias para compensar os impostos cobrados pelo governo. É um absurdo você trabalhar 5 meses do ano para pagar imposto. E esse imposto ele é pago do mais pobre ao mais rico, ou seja, não é só o rico que paga imposto. O pobre, quando vai comprar, por exemplo, 1 quilo de arroz em algum lugar, numa mercearia, ele está pagando imposto. E se ele for tomar, um exemplo, uma cerveja em algum lugar, ele já está pagando 58% de imposto. Ou seja, realmente nós estamos em um país errado, ou seja, a maneira como é vista essa questão de tributação no nosso país, ela realmente dá na contramão do resto do mundo. 11 milhões de brasileiros estão desempregados, 50 mil deles só aqui no estado. Para ter uma ideia, esse número lotaria a Arena da Amazônia e ainda ficaria gente do lado de fora. Indústria e comércio sentem um maior impacto, mas esses setores já começam a fazer planos de sair dessa crise no ano que vem, motivados pelas mudanças políticas recentes. Se a Marechal Deodoro, a popular Bate-Palma, principal rua do comércio no centro de Manaus, está com pouco movimento, imagina só as lojas. Janeiro, fevereiro, até agora tá devagar. Vem só diminuindo. Tem lugar com mais vendedor que clientes. De tão vazio, o celular é o que ajuda a passar o tempo. Nesta loja de calçados, a meta individual de cada funcionário caiu pela metade. Reflete muito no nosso bolso. Para atrair público, cada um faz o que pode. E não tem jeito, com um baixo movimento, o comércio é obrigado a demitir. De janeiro até agora, já foram 5 mil demissões. Na indústria não é diferente. Se o comércio não vende, a indústria deixa de produzir e esse setor já soma 33 mil demissões do começo do ano até agora. E as perspectivas é que as coisas só melhorem no ano que vem. Pelo menos é o que espera o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus. Ele aposta nas mudanças econômicas apontadas pelo presidente em exercício, Michel Temer, com mais diálogo com o setor e menos interferências administrativas. Nós estamos muito otimistas, principalmente na conversa, principalmente que nós já fomos chamados para conversar o que pode ser feito na área do comércio. Isso nunca tivemos durante esses anos todos da presidente Dilma. Nós já estamos conversando, nós já estamos mostrando o que poderia mais rápido colaborar para o comércio do Brasil inteiro, voltar a dar o emprego de novo. Espero que ele faça, espero que aquilo que está sendo dito, pelo menos dentro da imprensa, dito para os empresários, seja realmente feito, porque se fizer, eu acredito que nós temos aí mais 3 a 4 meses de queda livre ainda, e depois nós podemos estabilizar e no início do ano a gente já poder enxergar uma luz no fim do túnel, dizendo agora a economia volta a crescer com mais pujança. O setor industrial também tem a mesma expectativa. Acredita na recuperação de crédito e aumento do poder de compra nos próximos meses. O governo tomando medidas que sinalizem com uma estanque, uma parada no ritmo de queda da economia, que as pessoas percebam que o risco ao emprego diminuiu, elas certamente voltarão a consumir. Voltando a consumir, a demanda por novos produtos aumenta, aumentando a atividade nas linhas de produção e voltando a contratar na indústria. Mas enquanto os resultados não chegam, a tentativa é evitar mais demissões. Cortem luz, cortem água, cortem todos os seus custos, mas não demitam, porque se demitir, o nosso problema vai ficar muito pior. Então, o que a gente pede é que não faça demissão dos funcionários para que a gente possa sair dessa crise mais rápido.
E mais de 3 milhões de candidatos já fizeram a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas só acontecem daqui a 7 meses. Mas tem muita gente mergulhada nos estudos para conseguir uma boa pontuação na prova. Olhos e ouvidos atentos ao professor. De acordo com esse produto, nós temos uma característica A ou uma característica B. Tem estudante que anota tudo, já outros preferem tirar fotos para revisar tudo depois. Costumo revisar o conteúdo em casa e prestar bastante atenção na aula e estudar diariamente. Não tem como conciliar o estudo mais festa. Deu para perceber que os candidatos do Enem já entraram no ritmo. As provas só acontecem daqui a 7 meses. Parece muito tempo, mas para essa turma aqui, não é não. São 6 horas de aulas de segunda a sábado. Dependendo do assunto, aos domingos acontecem até simulados, com 180 questões. Vida social aqui, nem pensar para a Lina. Fora as aulas aos sábados, aos domingos, que a gente vem para cá o tempo todo. Tenho um objetivo, que é passar na faculdade de Direito, na UEA ou na UFAM. E não basta somente a orientação do professor para passar no Enem. Segundo Mozart, para adquirir um bom resultado no exame, o aluno precisa estar focado e saber organizar os estudos. Se ele quer passar no concurso, ele tem que ver quando será esse concurso, qual é a programação desse concurso e começar a estudar antes que saia o edital. Então o aluno já sabe que vai ter Enem, tem todo ano, né? Então ele já sabe quando começam as aulas. E o aluno focado começa e vai com determinação. O importante é manter o foco e a disciplina. O segredo é esse. Fazendo isso, agora é se dedicar e esperar pela prova. E amanhã é o Dia Internacional da Reciclagem. O programa Manhã no Ar fala sobre a importância da consciência ambiental partindo de dentro das escolas. A Adriane Diniz tem os destaques. Boa noite, Amanda. E você que acompanha o A Crítica na TV, no quadro Lição de Casa desta terça-feira, vamos falar sobre reciclagem. A gente mostra um projeto que pretende ensinar a importância do armazenamento correto do lixo e o descarte dele para alunos da rede pública de ensino. Pequenas atitudes que podem contribuir e muito com o meio ambiente. Tem também a movimentação ao vivo da nossa cidade, direto do RC Coop e muito mais. É às 6 da manhã, não esquece, hein? Eu espero todos vocês. É claro que a gente não vai perder. E faltando um pouco mais de um mês para a estreia na Série D do Brasileirão, o Nacional realizou um treino agora à tarde já com os novos reforços. Os detalhes com a repórter Amanda Morim. O técnico do Leão da Vila pegou bastante pesado com os jogadores hoje à tarde em um treino coletivo, onde trabalhou velocidade, toque de bola e marcação. Além disso, foram apresentados mais 3 reforços para compor aí o time nessa temporada. São eles Thiago Bernardi, que vai atuar como zagueiro, Carlinhos, que vai atuar como volante, e Thiago Ulisses, que também vai atuar nessa temporada como volante. Eles participaram também do treino com a equipe, visando aí uma boa estreia no Campeonato Brasileiro, que inicia no dia 12 de junho, onde o Nacional vai enfrentar nessa primeira fase Genos de Rondônia. Além disso, amanhã será apresentado mais 2 reforços, 2 atacantes aí serão reforçados aí para a equipe do Nassa, que pretende, segundo o técnico, fazer aí uma boa temporada no Campeonato Brasileiro. Amanda Morim para o A Crítica na TV. E agora vamos dar mais uma olhadinha no trânsito nessa noite. A gente vê imagens das câmeras do CIOPS na Avenida Coronel Jorge Teixeira, ali no Nova Esperança. O fluxo de veículos está bem tranquilo, sem nenhuma retenção, nenhum engarrafamento. Uma boa opção agora para o horário, a Coronel Teixeira. Uma das festas mais populares e famosas do país, o Festival de Parintins, agora virou álbum de figurinha. Essa promoção é do Jornal A Crítica dessa semana. E quem tem os detalhes é a Larissa Santiago. Oi, gente. A gente veio até aqui a redação do Jornal A Crítica para mostrar a novidade dessa semana. Todo mundo que comprou o Jornal A Crítica hoje ganhou um álbum de figurinhas do Caprichoso. Olha só o que tem. Além de já vir com algumas figurinhas, tem um pouco das toadas e você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais dos itens. Vou colar aqui a figurinha número 3, que é o pajé, o Valdir Santana. E aí a ideia é você preencher todo o álbum. No decorrer da semana,
vão ser disponibilizadas as figurinhas. Agora, se você torce para o Garantido, não tem problema não. Na segunda-feira que vem vai ter um álbum também, mas do Garantido. Uma ótima oportunidade para todo mundo que é torcedor tanto do Garantido quanto do Caprichoso de conhecer um pouquinho mais da história. E você de casa que gostou da ideia, não pode perder essa oportunidade. Larissa Santiago para o A Crítica na TV. E nesse fim de semana teve ensaio da Marujada de Guerra e da Batucada Encarnada. Com a proximidade do Festival de Parintins, os torcedores participam intensamente dos ensaios. Vamos conferir. Ao som de 110 marujeiros, a galera da Nação Azul e Branca dançou muito em mais um ensaio dos ritmistas do Touro Negro. O Bar do Boi apresentou as músicas do CD Viva Parintins, tema para o festival deste ano. Este ano a gente promete o Festival do Caprichoso porque as toadas já estão na boca do povo e o importante é isso aí. A coreografia tudo feita, é prenúncio do grande festival. Enquanto o grande dia não chega, os marujeiros seguem afiando os tambores. Aqui mais 2, 3 ensaios, já está tudo redondo para a gente dar um show na arena. E ontem teve mais um ensaio da Batucada do Boi Garantido, no hall do Almirante. A galera vermelha e branca agitou e mostrou que pretende fazer bonito na ilha Tupinabarana. Esse ensaio é a grande preparação para o espetáculo na ilha de Parintins. Batucada do Garantido, Curral do Boi Garantido, os ensaios da Batucada em Manaus é o complemento da grande festa em Parintins. E para quem estava ansioso para ouvir as toadas deste ano, atenção galera encarnada. Dia 21 deste mês, tem lançamento do CD Celebração em Manaus. No próximo dia 21 vai ser feito uma grande festa para esse tão esperado acontecimento. Vai ser uma festa com todos os itens oficiais, vai ser um momento totalmente de alegria para o Garantido. E casarões de Manaus guardam uma beleza de centenas de anos. Pedaços da história hoje fazem parte desses lugares que um dia já foram residência, passaram a ser centros do governo do estado, da polícia militar, até finalmente tornarem-se abrigo das relíquias de um período que retrata a Belle Époque do Amazonas. A partir de hoje, você acompanha aqui no A Crítica na TV uma série com 3 reportagens que vão mostrar as belezas desses palácios culturais de Manaus. A gente começa com o Palácio Rio Negro, por onde passaram grandes nomes da política amazonense. Confira na reportagem de Amanda Morim e Carlos César. Uma herança deixada pelo período áureo da borracha, onde Manaus representava a metade do PIB brasileiro. As estátuas que ficam na entrada principal do salão representam bem a construção do Palácio Rio Negro, que já tem 113 anos. Elas são de bronze e foram trazidas da França no século passado. Cada um desses monumentos aqui tem um significado representativo. Todo o mobiliário é da época. As cadeiras, mesas, armários, relógios, lustres e até a sala de reuniões dos ex-governadores. Tudo foi conservado. Em 1903, o Palácio Rio Negro era conhecido como Palacete Schutz. Ele foi construído para ser residência particular de um comerciante alemão chamado Waldemar Schutz. Na época, o Amazonas era um dos estados mais cobiçados e prósperos por conta do ciclo da borracha. Mas, em 1911, em virtude da concorrência da produção gomífera, houve um eminente declínio na produção da borracha, o que acabou prejudicando os negócios do comerciante alemão. Por conta do declínio da borracha, o barão é forçado a sair do palácio, ele hipoteca por 400 contos de réis. E um seringalista chamado Luiz da Silva arremata esse palácio e fica com ele. Mas ele não fica morando aqui, ele já passa em seguida, que foi então que os governadores vieram morar aqui. Que no caso, o governador da época era o Pedro de Alcântara Bacelar. Devido à beleza arquitetônica e histórica, o local se transformou no Centro Cultural Palácio Rio Negro, um espaço aberto a recitais de música, exposições
exposições, lançamentos de livros, dança, teatro, além de outras atividades culturais. Nós temos dois tipos de exposição. Temos a exposição de longa duração, que é de mobiliários de época, da época de governo, tá? E temos a exposição de curta duração, que é Expressões em Cores, que está vigente no momento, de Mário de Paula. Grandes obras de artes podem ser vistas num simples caminhar pelos corredores, onde passaram grandes nomes da política amazonense. Apesar de o lugar ser no centro da cidade, o público que costuma visitar não é daqui do Amazonas. Só no ano passado, por exemplo, mais de 10 mil pessoas passaram por aqui e a maioria era turista. Eu convido o público para que possam conhecer para a sua identidade cultural, conhecer um pouco da sua identidade cultural presente no nosso patrimônio. Venham conhecer, se identifiquem um pouco com o nosso patrimônio. E se você ficou curioso em voltar ao ano de 1903 e conhecer toda a beleza de Belle Époque, a entrada é gratuita. O Palácio Rio Negro funciona para visitação de terça a sexta-feira, das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. E aos sábados, das 9 até 1 hora da tarde. Então fica aí o nosso convite a essa visitação. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, uma excelente noite para você e até amanhã.